Olha, outro que o torcedor do Corinthians espera, o Nicoletti falou sobre ele, Everton Ribeiro. Qual é a situação do Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro tem menos de 72 horas para terminar o contrato com o Flamengo. Teve um papo ontem, uma reunião, uma conversa com o staff do jogador e não chegaram a nenhuma conclusão até agora. Então, dia 1º, o homem está lindo, leve e solto aí no mercado da bola. E não é só o Corinthians que pensa no Everton Ribeiro, o Internacional está monitorando a situação. Gustavo Berton vai trazer informações para a gente agora nesse Sport Center, porque o Inter tá de olho, mas o Inter tem que ficar de olho também para não perder jogador, que tem um monte de gente querendo o Maurício também, Berton. Tudo bem contigo? Tudo bem, William? Abraço para você, para todo mundo do Sport Center. Pois é, são as saídas e chegadas, né? O mercado movimentado nesse final de ano. Mas o Everton Ribeiro é assim o nome que o Inter já monitora há algum tempo, conversou com o jogador, fez uma sondagem para saber qual é a situação realmente do Everton Ribeiro, apresentou o projeto do Inter para a próxima temporada. Só que o Everton Ribeiro quer definir a sua vida no Rio de Janeiro. Aliás, a prioridade do Everton, segundo as informações que chegam aqui em Porto Alegre, é permanecer no Rio de Janeiro e permanecer no Flamengo. Por isso, o Inter ainda vai esperar essa definição entre o jogador e o Flamengo, clube que ele é multicampeão e sabe, né, essa situação toda que o Nicoletti até colocou e que a gente já sabe. O Everton Ribeiro fez essa contraproposta, espera uma resposta do Flamengo, mas enquanto isso o Inter observa do lado de fora e vê como hoje um dia até decisivo para isso. Entende que se o Everton Ribeiro e o Flamengo não chegarem num acordo hoje, nessa sexta-feira, a coisa começa a caminhar para o outro lado e o Inter pode chegar com mais força nesse jogador, que é um jogador, como eu falei, que o Inter já monitora há algum tempo. E sobre o Maurício, que você falou, há muitos times interessados, o último até foi a equipe do Bahia, que tem por trás todo o investimento do Grupo City. Só que a proposta não agrada muito o Inter não, viu? A proposta de 12 milhões de euros, o Inter tem 50% do Maurício, ficaria com 6 milhões de euros. O Inter entende que o Maurício vale pelo menos 8, 9 milhões de euros. Então, das propostas que chegaram, até o Corinthians fez uma proposta maior, essa do Bahia, do Grupo City, não foi a que mais agradou não. O que o Inter... Sim, pela Libertadores, etc. Quase chega na final, quase vale a pena. E aí titubeou um pouquinho no Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem um Valência e tudo, é um time que promete manter o Maurício no seu elenco para essa próxima temporada. É um time que... Ele mais incertezas. O projeto do Flamengo a gente sabe, independente de como foi essa temporada, que foi atípico dos últimos anos. O dos demais clubes é um processo ali de times tentando se organizar. Se tivesse uma proposta do Corinthians, se tivesse ela acontecer... É o perigo de salários atrasados, a situação financeira e tal, uma coisa meio perigosa. O Berton pediu passagem de novo, porque ele tem mais duas informações com relação ao Inter. Então, Berton, o negócio é o seguinte, aqui é informação, meu filho. Quantas informações você tiver, quantas você vai entrar aqui no Sport Center, aí você manda. Olha, William, porque como eu falei, o mercado está movimentado e o Inter busca jogadores, principalmente para a próxima temporada, obviamente, na questão do ataque, né? E aí 2 nomes estão sendo muito falados hoje no Internacional. E o Inter admite negociações com esses 2 atletas. Um deles é o Borré. Vocês vão lembrar bem, né? Jogador do River Plate, campeão da Libertadores. Aí nessa possível contratação. É o mercado da bola do Flamengo. Alguma informação sobre essas movimentações todas do Flamengo, Mauro César? Bem, vou tentar fazer aqui um pacote do que eu falei com algumas pessoas entre ontem e hoje de manhã. Agora até o finalzinho da manhã. Sobre o Everton Ribeiro, o Flamengo mantém a proposta de 1 ano. Está irredutível. 1 ano de contrato, nada de metas para renovação automática, 2 anos, nem pensar. É 1 ano de contrato. É a proposta do Flamengo para o Everton Ribeiro. Os salários dele não devem mudar, deve continuar ganhando a mesma faixa. Pode ter até uma correção aí de inflação, aquela coisa que é de praxe, né? Mas não há proposta de redução salarial, como já aconteceu com outros jogadores veteranos de renovações no passado recente. A ideia é renovar por 1 ano. E o jogador quer 2 anos, agora já admite 1 ano com metas que façam que tenha uma renovação automática. Imagino que ele não queira metas muito altas. A exemplo do que conseguiu lá atrás o Davi Luiz, né? Que renovou automaticamente com 20 e poucos jogos que ele disputou em 2023. E aí o Flamengo imagina o quê? Que o jogador vai fazer em abril 35 anos. Quando terminar esse compromisso, se fizer por mais 1 ano, ele vai ter quase 36, está indo para 36, né? E aí, qual a ideia? Bem, o Felipe Luiz e o Diego Ribas, por exemplo, renovaram seus contratos por 1 ano, e por mais 1 ano, e por mais 1 ano. Então, se o Ribeiro renovar esse ano, estou passando o que o Flamengo está pensando, tá, gente? Não é minha opinião, é informação, pelo amor de Deus.
Eu nem ofereceria nada para o Everton Ribeiro. Liberaria, falaria tchau, muito obrigado e ponto final. Essa é a minha opinião, mas não é o que pensa o Flamengo. Então, se ele chegar no final do ano, renovou por um ano, chega no final do ano que vem, ele foi bem, discute de novo, renova por mais um ano. Então, essa é a situação. Isso pode até se arrastar para o começo de janeiro, essa definição. Não sei se bater o martelo entre hoje e domingo, que é dia 31. O Léo Ortiz e o Vinha, os dois estão na mesma situação, impasse financeiro, entre o que pedem, respectivamente, o Red Bull Bragantino e a Roma, e o Flamengo se propõe a pagar. Até hoje, cedo, a pessoa me falou, o que a Roma quer, o Flamengo não pode pagar. Ou desce o valor, então se o Vinha chegar num determinado momento em janeiro, não tiver acordo, eles vão atrás de um outro lateral esquerdo. Então, o Léo Ortiz, acho que é muito provável que acerte cedo ou tarde, porque o jogador faz força para trocar de clube. Houve uma proposta que ele recebeu do México há algum tempo atrás, ele não foi, ele teria conseguido ali uma espécie de uma promessa, tá bom, eu vou ficar, mas numa outra oportunidade, tudo, seguir para um outro clube. Ao mesmo tempo, né, o Bragantino, a gente não sabe exatamente como é que o Red Bull Bragantino está lidando com esses momentos, que ele flertou com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Teve um momento que ele era o único time que dependia de si para passar o Botafogo. Depois teve uma queda e acabou ficando mais para trás. Mas vai querer manter jogadores, vai querer se fortalecer, vai manter essa política só de jovens ou vai tentar ser um pouco mais maduro e competitivo com o Pedro Caixinha para, quem sabe, ganhar um título importante esse ano. Eles estão na Libertadores, inclusive, na fase preliminar, né, junto com o Botafogo. Mas acho que a tendência é o Léo Ortiz ser contratado. Uma hora ou outra vão acabar chegando num acordo. Sobre o Luiz Henrique, o Flamengo quer o jogador. Eu entendi que está trabalhando meio na calada. Eu não sei se o Fluminense vai entrar na disputa, acho até difícil pela questão econômica, mas o Fluminense, na verdade, essa é a minha interpretação, tá? O Fluminense lança o interesse porque seria mais um jogador revelado no Fluminense que o Flamengo contrataria. O Fluminense vende, vai lá para fora, o Flamengo vai, pega o cara. Então foi o Gerson, foi o Pedro, foi o Ayrton Lucas, seria mais um. E o detalhe, esse jogador, quando foi vendido, a torcida ficou bem na bronca, porque o Fluminense vendeu por 9 milhões e, em tese, ele poderia ser vendido por mais. Mas o Fluminense precisava do dinheiro, muito, então teve que vender. E ele era o melhor jogador do Fluminense naquele momento, ele estava muito bem. Fez uma temporada ótima no Betis, temporada passada, na atual ele tem ficado na reserva, não está bem. E para o Betis é interessante vender também, porque ele faz caixa, chega na janela de janeiro e pode fazer uma contratação, que é o que pode fazer a Roma também descer um pouco o valor do Vinha, porque tem emprestado ao Sassuolo. Então, se a Roma vende o Vinha, mesmo que não seja pelo valor que gostaria, ela faz caixa e consegue trazer um jogador para o Zé Mourinho, reforçar o time da Roma no começo de 2024. Então, isso pode pesar em algum momento também. E o jogador também parece interessado em voltar para a América do Sul, já que está jogando um time pequeno da Itália. E não está nos planos da Roma no momento, voltar não vai acontecer. E sobre o Thiago Maia e o Fausto Vera, tem muita especulação sobre a possibilidade do Flamengo até pegar a dívida, sem chance. Hoje o que me falaram foi uma menor possibilidade do Flamengo pegar essa bucha aí de ter que resolver o problema com o Argentino Júnior. O Flamengo entende o seguinte, o jogador é do Corinthians, porque o registro dele, o contrato registrado é com o Corinthians. O que existe é uma pendência do Corinthians com o Argentino Júnior, que é um outro problema, que pode gerar um protesto na FIFA, que até já teve algum tempo atrás, uns meses, né? Pode gerar um transfer ban numa janela próxima, nessa ou na outra, eventualmente, pode acontecer se o Corinthians não pagar, mas o jogador está registrado como atleta do Corinthians. Então, se o Flamengo negociar com o Corinthians, não tem nada a ver com o Argentino Júnior. Falaram, a gente não vai resolver nada com o Argentino Júnior, pagar dívida, comprar dívida, isso não existe. E eu falei, mas e o Thiago Maia, vocês querem mesmo negociar? Eu falei, não, a gente pode negociar, pode ficar. O Flamengo tem um Pulga, tem o Alan que vai voltar de lesão agora, deve estar disponível. E tem o Thiago Maia, que de fato não teve uma grande temporada, mas eles entendem que é um jogador que pode ser útil, eles não querem descartar o jogador. E metade dele é do Lille, tem isso também. O Flamengo pode repassar para o Corinthians, mas o Lille tem 50%. Né? Mas eles não pensam assim, que é fundamental. A ideia é trazer um outro volante se um sair. Então, se o Thiago Maia tem uma proposta boa e vai embora, pode ser o Fausto Vera ou um outro jogador da posição. Então, eles contam com esses três. Tem o Igor Jesus, que jogou agora o Pan-Americano pela Seleção Brasileira, que é um volante. E tá o Ryan Lucas, que é um jogador de meio campo, que está subindo também agora. Não sei se o Tite vai deixá-lo de vez no elenco, tem 18 anos. E que eles estão apostando que possa ser mais uma opção do ano. Então, eles acham que o Flamengo entende que tem de 3 a 5 jogadores que podem jogar naquela posição. E, inicialmente, ele conta com o Thiago Maia. Admite negociar, mas não admite a ideia de ter que negociar com o Argentino Júnior, pegar uma dívida do Corinthians. Falou, esse é o problema do Corinthians. O Corinthians fica certo com o Argentino Júnior. Agora, se ele pegar o Fausto Vera, vão negociar. Mas me parece que o negócio está um pouco mais distante do que tem sido falado, justamente por conta dessa situação, que tem uma pendência aí. E o Flamengo não parece, pelo menos foi o que me passaram hoje,
Não admite nem a ideia de negociar com o time argentino. E a ESPN, o presidente do Argentino Júnior, deu uma entrevista forte, né, criticando bastante o Corinthians, que não pagou, cita inclusive o caso do Matias Rojas, que falou que era do Racing, tá, também não pagaram o cara, espinafrou também lá o Corinthians na entrevista da ESPN, tá no site inclusive da ESPN lá, foi na televisão, deu essa entrevista e falou bastante sobre isso. E aí o Corinthians tá... Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto pra você. Seguimos no YouTube, pode falar. Aí o Corinthians tá buscando alguém do Talheres, né? O Garro, Rodrigo Garro. Aí o cara do Talheres falou, bem, já pegou o Rojas, não pagou, já pegou o Garro foi especulado, o Godoy, lateral do Estudiantes também, que deve ir para o Atlético Paranaense. Se não for... Isso é fato. Na Argentina, o que se comenta já é o seguinte, com o Corinthians é difícil negociar. Os caras não são bobos, já estão vendo, pô, não está pagando. É claro, porque assim, deixa eu ver se o cara paga lá. Não, ele está devendo pro Vampeta, pro Mauro César, não sei o quê. O Gabigol tem alguma novidade? Não, o Gabigol, zero. O Gabigol eu vejo como uma grande bravata, né? Não, porque assim, como até outro dia perguntaram, foi o pessoal do GE lá, perguntou ao Marcos Braz, falou, não está à venda. É um jogador caro. Como é que o Corinthians vai contratar o Gabigol, gente? De que maneira? Vai dar o quê? Como é que vai fazer um negócio desse? Eu acho que o caso do Gabigol o problema não é o Corinthians, não. Acho que é como vai ser a volta dele ao Flamengo. Pela maneira que ele se comportou naquela entrevista lá no Podpah, né, podcast Podpah, que ele flerta com o Corinthians e manda uma espécie de uma carícia, não pegou bem. Não pegou bem. E, coincidência ou não, depois disso aconteceram surgimento de notícias negativas sobre ele. Primeiro, a questão dos valores de contrato, que ele, de certa forma, desmentiu, mas não explicou qual a parte que não seria verdade, né? Quando ele, na rede social, responde a um torcedor, verdade que você acredita nisso, está levando fé nisso, uma coisa assim. Matéria do jornal O Globo, inicialmente, né? Que mostra ali cifras, quer dizer, alguém do clube provavelmente vazou aquilo. Para que vazou? Logo depois, né? Coincidência, né? O cara dá uma entrevista daquelas, né? Que não é bem uma entrevista, né? Aquilo ali é um bate-papo, uma conversa informal. E aí, a partir daí, você tem um vazamento de números de uma negociação que está congelada já faz, mais de mês, já fazia. E depois teve a história também aí do doping, né? Que surgiu depois, na sequência, que foi um negócio também que a gente não sabe como é que vai ficar. Já tem esse problema aí. Não acredito que ele vai pegar nenhum gancho pesado, não. Acho que não vai dar em nada se bobear, mas só acho. Pode ser que ele pegue um gancho, ainda tem essa questão. Agora, como é que o Corinthians vai contratar o Gabigol? Não consegue pagar o Rojas, gente. Vai contratar o Gabriel. Não só pelo custo dele, que o Vampeta falou aqui, que é caríssimo, seria a remuneração do jogador, mas também porque tem um contrato em vigor. Paulo, eu fiz uma conta lá no Ninho Brincando, eu falei, vamos supor, o Gabigol queira 2 milhões por mês, 3 anos de contrato, dá 78 milhões, só isso aí dá... Como tem reajuste por inflação a cada ano, você pode botar mais de 80. Mais de 80. Aí ele vai querer um pedaço, tem que pegar um pedaço do Flamengo e um pedaço para ele, que ele vai querer um pedaço, porque o passe vai querer agir como o passe fosse dele. E o Flamengo vai querer um pedaço. Isso aí, 10 milhões de euros ou mais, 12 milhões de euros. Quanto já dá isso aí? Já está dando mais de 120 milhões. Hoje, dia 29 de dezembro, um ano sem o rei do futebol, um ano... História, né? O Betis quer vender, prefere vender, e os clubes estão interessados no empréstimo. Mas aí é questão de convencimento, é você conversar com o time espanhol e mostrar para o time espanhol que o empréstimo vai ser bom para eles também, não só para o jogador. Aí é trabalho de convencimento. O Fluminense trabalha na base ali do sentimento mesmo, a volta para o Fluminense. A questão também que a gente falou ontem, o jogador ele tem 2 empresários, um prefere que ele vá para o Flamengo, o outro prefere que ele vá para o Fluminense, e fica esse embate, esse Fla-Flu continua aí, e o Flamengo está firme. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, vem cá, e essa declaração dele em maio, isso não muda a estratégia de vocês? Não, a gente já sabia disso, a gente já entrou na negociação sabendo disso, e essa pessoa falou, Vene, você conhece a gente. Se a gente entrou na conversa com o Betis, é porque a gente sabe que o jogador toparia vestir a camisa do Flamengo. Então, o Fla-Flu continua tendo o Galo aí também de olho. Dedé, o Luiz Henrique deu a declaração, isso aí eu acho que é besteira ele falar, um garoto acabou em um momento de emoção dizendo não jogaria no Flamengo. Já viu tantas vezes, né, um jogador falar isso, o mundo dá voltas e o cara vai parar no clube rival. Mas, até onde eu sei, o Fluminense fez uma proposta oficial, parece que oficialmente só o Fluminense mandou para o Betis. E como é que você vê a possibilidade dele ir para um grande rival, de chegar a esse reforço, a expectativa pelo Luiz Henrique? Então, realmente o Fluminense tinha feito uma proposta de 500 mil dólares, né? Passou para 1 milhão agora, dobrou a proposta. A informação que se vem do Betis é que não teve a proposta oficial, apesar do Flamengo, as informações que o Vene está em cima. Eu não vejo nenhum problema ele ir para o Flamengo. Eu acho que profissional, ele vai ver o que é melhor para ele. Agora, esportivamente, não seria um melhor local para ele trabalhar.
justamente pela concorrência que tem dentro do Flamengo. Essa é a opinião que eu tenho. Tem lá o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha, tem o Gabigol, tem o Pedro. Então, o ataque do Flamengo, ele é um ataque muito poderoso, com um sarrafo muito alto. O Fluminense tem ali o Keno, o Ares, essa definição se o Ares vai sair, se não vai sair. O Mário já disse que vai precisar vender o André, o Nino, talvez o Ares. A torcida do Fluminense não quer que ele saia, é óbvio. Pelo ano que ele teve, tá agora entre os principais lá da questão da votação na Liga das Américas, o Rei da América, né? Ele foi um dos indicados, ele, o Cano, o Soares e quem é o outro? De La Cruz. De La Cruz. Não tem um brasileiro, né? Impressionante. Não tem um brasileiro. Então, assim, vai falar disso daqui a pouco. Pra torcida do Fluminense, esse Fla-Flu, é que o Fluminense, que ele venha pra cá, justamente como o Vene falou, apostando no sentimento dele. Mas é uma situação meio complicada. Agora, se o Fluminense quer que ele venha, pra ele ajudar muito, como ele ajudou no ano passado, ano retrasado, né? O Vene já disse ontem aqui, tem uma opinião diferente ao Dedé, né? Ele considera que no Flamengo o Luiz Henrique teria mais chances. Então, eu quero saber do Fábio, ele teria mais chance, na sua opinião, no Fluminense ou no Flamengo? Mas antes eu posso contextualizar. Claro, não sei se o Fábio viu minha declaração aqui. Não pega o corte só do Vene. Defende seu ponto de vista. Vamos lá. No Fluminense, ele ia enfrentar dois jogadores já consolidados. O Keno de um lado e o John Ares do outro. No Flamengo, na ponta direita, por exemplo, ninguém está consolidado. A gente viu a temporada do Flamengo, Luiz Araújo e Bruno Henrique jogando torto ali pelo lado direito. Então, na minha opinião, se o Luiz Henrique vem, ele tem grande chance de ser titular na ponta direita, que é justamente onde ele se destacou com a camisa do Fluminense e se destacou também no Betis assim que ele chegou. Então, eu não acho nenhum absurdo ele chegar já sendo titular na ponta direita. O Luiz Araújo já mostrou que também não é isso tudo. O Bruno Henrique não é a boa dele jogar ali. Tudo bem, tem o Matheus Gonçalves que voltou agora, que seria mais o jogador brigando pela vaga. Mas o Luiz Henrique, se ele vem, eu acho que ele tem grande chance de ser titular na ponta direita. E o Matheus Gonçalves se destacou no Bragantino jogando pela direita. Sim. Então eu ainda acredito do Matheus que Gonçalves. o De La Cruz, ninguém sabe onde ele vai jogar exatamente, que o cara é versátil, mas ele também pode ser utilizado. O Vene não imagina isso, ele jogando pela direita, mas eu acho que pode ser uma possibilidade. A concorrência também do De La Cruz para o Luiz Henrique. Mas não. Fala rapaziada, Central do Mendão aqui, começando mais um vídeo com as informações do Flamengo. Se inscreva no canal e já deixe o like do início do vídeo para não esquecer. Compartilhe com seu amigo rubro-negro, bora para as notícias. Contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, vira pauta em clube da Série A do futebol brasileiro. 4 anos de Arábia. Gustavo Cuéllar volta a ser assunto no futebol brasileiro. Atualmente, o colombiano, marcado pela ótima passagem com as cores do Flamengo, segue jogando na Arábia. O jogador defende as cores do Al-Shabaab, uma das principais equipes do futebol saudita. Na atual temporada, são 19 jogos disputados, com um gol marcado, diante do Al-Hilal. Porém, mesmo após 4 anos longe do Brasil, Cuéllar segue sendo lembrado pelos clubes e torcedores. Na última janela, o jogador esteve perto de um acerto com o Corinthians. O colombiano estava de saída do Al-Hilal e quase voltou ao futebol brasileiro, mas acabou optando pela continuidade no Oriente Médio e assinou com o Al-Shabaab. Como dito, Cuéllar segue tendo moral no futebol brasileiro. Wagner Martins, jornalista, foi questionado sobre o colombiano no Flamengo. O jornalista, então, apontou que o jogador seria a contratação ideal para o Flamengo, mas que os altos valores do mundo árabe dificultam tal possibilidade. No futebol brasileiro, como dito, o atleta teve uma grande passagem com as cores do Flamengo, tendo feito parte do time que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Na carreira, o jogador de 31 anos também soma passagens por clubes como Al-Hilal, Júnior Barranquilla e Deportivo Cali, equipe pelo qual estreou profissionalmente. E aí, torcedor, o que acha do Cuéllar? Deixe seu comentário.